Oi, pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do podcast Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, um consultor de tecnologia, de empresas, de pessoas há muito tempo e tive o prazer de conhecer muita gente interessante de sucesso ao longo de toda a minha carreira. E com o projeto Sucesso à Brasileira, aqui eu estou tendo a oportunidade de novo de conhecer novas pessoas de sucesso com muitas histórias para contar. O propósito é o seguinte: quanto mais pessoas de sucesso trouxermos aqui com histórias boas para contar, para compartilhar, a gente começa a gerar um ciclo virtuoso de sucesso no nosso país. Hoje eu tenho o privilégio de trazer uma pessoa aqui incrível, que eu conheci há muito pouco tempo atrás e rapidamente passei a admirar por toda a história dela, pela história passada e presente de sucesso. Hoje eu queria agradecer muito a presença da Dani Almeida aqui com a gente. Obrigado, Dani. Eu que agradeço, que é isso, puxa. Muito bacana. Pessoal, a Dani, ela é jornalista, né? Então hoje estou ousado, que entrevistar uma jornalista não é fácil, né? Ela é fundadora da Rugido Digital, o nome é incrível, a gente vai falar o que faz a Rugido Digital, muita coisa aqui. Ela é especialista em comunicação digital e ela trabalhou na Editora Abril, no jornal daqui, deixa eu ver, o jornal Estado de Minas, né? Quase que eu esqueço aqui, Isso. no portal do IG, e trabalhou na época, e trabalhou... Daqui a pouco nós vamos falar da carreira da Dani aqui, e nós vamos falar desse tema de comunicação digital, estratégia de comunicação, que é uma coisa muito em voga, não é isso, Dani? Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigada a você pela oportunidade e tenho certeza que quem ficar aqui com a gente hoje, a gente vai contribuir um pouquinho para o negócio, para as estratégias e para trabalhar a sua comunicação no digital, que é importantíssimo, uma ferramenta poderosa hoje em dia. É isso. A gente vai falar daqui a pouquinho da sua carreira, mas vamos começar já nessas provocações boas sobre isso, né? Quer dizer, eu venho do mundo corporativo, onde, na verdade, a divulgação e o aparecer em rede social nem sempre era essencial, muito pelo contrário. Muitas vezes você ser low profile é o que onde você fazia bons negócios e parece que isso mudou, não mudou, né? Então, conheço bem o seu meio, porque eu comecei a minha carreira em, que a gente chama de PR, né? Assessoria de imprensa para grandes corporações. Fiz comunicação muito tempo para a Microsoft, comunicação corporativa foi a minha primeira grande escola. E aí tem essa crença, né, no mundo corporativo que, deixa eu ser meio low profile, só assessoria de imprensa, e aí veio o digital. Eu acho que, assim, essa crença antes existia mais ou menos, né? Porque sair na imprensa tinha o seu glamour. Sim. Mas quando veio a internet com tudo, isso se transformou. As pessoas começaram a falar como se a internet fosse algo menor, porque ela é mais democrática, ela é mais popularizada, como se fosse uma mídia de massa. E aí, tem uma pergunta que muita gente faz, que é: todo mundo precisa? Todo mundo precisa estar no digital? Todo mundo precisa aparecer? E eu quero responder essa provocação com uma outra provocação, na verdade, com um dado, tá? Uma pesquisa que eu trouxe aqui. Faz um tempo que essa pesquisa saiu no Valor Econômico, feita pela Brunswick, em 13 países. No Brasil, pra você ter uma noção, eu trouxe os dados. Eu gosto de dados como jornalista, né? Jornalista traz dados, né, pessoal? Só no Brasil, onde foram entrevistados 600 funcionários e 400 leitores, 84% dos funcionários e 89% dos leitores confiam mais em CEOs que usam mídias sociais. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, hoje, na verdade, você para vender... Fora você cliente, não tô nem falando de cliente. Tem cliente. Antes de mais nada, os principais... A gente fala muito de marketing de influência, né? De trabalhar influenciadores para gerar alcance de marca. Só que o primeiro influenciador, aquele cara que vai sair falando bem ou falando mal da sua empresa no mercado, é quem trabalha com você. Entendi. E aí, aquele cara precisa confiar no líder, antes de mais nada. Se a gente precisa construir uma cultura, se a gente precisa construir times engajados, com todo o desafio que a gente tem hoje de geração Z, de etc, que a gente tem discutido, primeira coisa, você precisa ter esse cara engajado com você. E aí, esse cara só confia no CEO se esse CEO estiver nas redes sociais, porque ele interpreta como um ponto de transparência. Entendi. Então, você quer dizer que os líderes empresariais hoje, negócio, empreendedores nem se fala, mas os líderes empresariais como um todo, eles têm que estar na rede social e têm que ter uma
uma notoriedade ou uma imagem social positiva? O que é esse lead? O que é isso? Exato. Hoje a gente já tá meio que vencida a discussão de se as empresas precisam estar no digital ou não. Tirando uma pequena, minúscula fatia de empresas que são de altíssimo luxo. Você tem aí marcas de alta costura que, por uma estratégia de ter um público ultra exclusivo e uma construção de comunicação, de posicionamento, uma narrativa feita para um público muito exclusivo, por escolha, elas não estão nas redes sociais. Uma marca ou outra. Mas isso é 0,5%. 0,5%, tá? Para todo o restante, é praticamente obrigatório quando a gente fala de marca pessoa jurídica, porque as pessoas, elas não vão mais stalkear a sua empresa no site, por exemplo. Isso é obrigatório. Você tem um site, principalmente se você é uma empresa business to business, né? Que vende para outras empresas. É quase que aquela coisa do cartão de visita que ninguém usa mais, sabe? Sim. Mas eu já tive cliente que... consultoria grande de M&A, de gestão, que falou, olha, eu preciso fechar com você porque veio uma rede grande de empresas de shopping falar com a gente que, não é possível que vocês façam tudo isso que vocês estão falando, porque olha o Instagram de vocês. Então, hoje, e cada vez mais, outra pesquisa que saiu recentemente na imprensa, geração Z tem pesquisa agora no TikTok, no YouTube, não mais no Google. E aí, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu vendo B2B, o cara que caneta o contrato, ele não é geração Z. Ok, só que o assistente dele que vai procurar pelo fornecedor, muito provavelmente é. E se o seu cliente ainda não é geração Z, ele vai passar a ser. Entendi. E aí a sua empresa está preparada para isso? Provocação. Pois é. Né? Então, assim, são duas coisas diferentes que você tá falando. Para além da empresa, hoje os executivos precisam ter uma vitrine, precisam ter uma narrativa. E essa vitrine, desculpa, mas não dá para ser o churrasco do feriado, não dá para ser o nosso chopinho, a caipirinha, o vinho, né? Até porque as pessoas confundem. E essa é uma outra pergunta que me fazem. Mas eu não posso ter o meu Instagram lá, pessoa física, e meu Instagram, pessoa jurídica? Não existe isso. As pessoas não vão olhar para você como, essa aqui é a Dani, esse aqui é o Celso, pessoa física falando de política, religião e futebol. Essa aqui é a pessoa jurídica. Não, as pessoas não separam isso. Então, estar no digital, o digital, ele é uma vitrine para qual é a narrativa, né? Então, a gente já sabe aí, pesquisas e pesquisas, que a imagem faz diferença em como você se veste no seu trabalho. Então, as pessoas se preocupam tanto, né, em que executivos, que relógio que usa, que carro que tem, que não tem, que bolsa, blá, 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 blá. Mas e qual vitrine que você tem no digital? Sim. Porque também é a sua imagem. Sim. Que legal. Então, pera, deixa eu resumir. Pessoal, vou resumir que eu tô aprendendo muito com a Dani. Então, na verdade, é uma aula hoje aqui dessa história de comunicação digital. Primeira coisa, Dani, vê se eu entendi. Primeira coisa, as empresas todas sabem que tem que estar no digital já. Mas não é mais só o site. Hoje faz sentido redes sociais. Então, empresas, pelo que você está falando, tanto empresas maiores, menores, de qualquer B2B, B2C, B2B2C, o que seja, todas têm que estar em redes sociais. É isso, Instagram, LinkedIn, e TikTok e tudo mais. Então, esteja a sua empresa, qualquer que seja o tamanho, nessas redes sociais. Essa é a primeira lição. E assertiva. De forma estratégica e assertiva, tem que aprender. Não é também estar lá só por estar, daqui a pouco a gente fala disso. Não tá. Melhor não tá. Então, empresa é uma. Entendi. Primeira lição. Segunda lição que você está falando é: os executivos e os líderes têm que se expor cada vez mais para tudo, para gerar, como a pesquisa falou, confiança nos liderados, no mercado, na empresa. Então, hoje a gente tem que falar que tem que aparecer para fazer bons negócios? Pois é. Aí, sabe aquela frase, assim, dos avós? Quem não é visto não é lembrado? Não é só não é lembrado. Porque aí você vai pra neurociência e se você for um pouquinho... Mas tem uma estratégia que a gente usa em tráfego pago, que é aquela história... Quem é do varejo, sabe, conhece muito isso. Que é a história de você abre um site, daí você tá lá procurando vou falar um item meio universal aqui, sei lá, uma camiseta. E aí você abre o site, olha, camiseta interessante,
interessante. Aí você sai do site, não vou comprar agora. E aí você abre o seu e-mail, de repente a camiseta aparece lá do lado. Você fala, nossa, Deus, universo, que coincidência. Hoje em dia as pessoas já sabem um pouco mais disso. Aí você abre o site de notícia, a camiseta tá lá no fim da notícia. Isso nada mais é do que remarketing. E por que isso foi criado pelos gestores de tráfego pago? Porque é sabido que neurocientificamente, na terceira vez que o seu cérebro toma contato com algo, com uma marca, ele já passa a considerar. É científico. É científico. Não é só intuição. Vou ficar martelando. Por que as grandes marcas gastavam milhões e milhões e milhões para ficar martelando a sua marca no espaço mais caro das grandes empresas de mídia de massa, como o Globo e etc. e afins, né? Porque eles sabiam que a partir do momento que eu martelo a minha marca na cabeça de alguém, ela passa a considerar a minha marca. Só que e aí vamos para Kotler e grandes pensadores do marketing e comunicação, etc. Você vai entender que a gente já não tá mais na era do produto, a gente já não tá mais na era só da marca, e aí os marqueteiros se apropriaram de arquétipos para humanizar. Só que aí o grande fator humano das empresas tá nos executivos, tá nos colaboradores. E as empresas começaram a entender que, poxa, pra que eu vou lá só construir o arquétipo do rebelde, do explorador na Apple, ou no caso da Harley também do rebelde, ou Dove com o inocente, para humanizar minha marca, para conectar mais com as pessoas. Se eu tenho uma pessoa forte aqui, um grande influenciador, se eu posso colocar o Ale Costa da Cacau Show na frente da internet, para as pessoas conectarem, porque, o cara toca, olha que legal, o cara tem uma família bacana, olha que legal, Verdade. o cara é gente boa. Se eu posso colocar a Luísa Trajano, a máquina que construiu uma baita empresa com a família, com o filho, uma mulher sensacional, uma história de vida incrível. Se eu posso colocar a Sandra Chayo na frente da roupa... Eu comecei a comprar roupa por causa da Sandra. Nem comprava. Se eu posso colocar o cara da reserva lá na frente da... O Rony, que é sensacional também. As pessoas começaram a comprar reserva, tenho certeza, muito por causa dele, principalmente os empresários. Então, assim... A gente foi migrando no quesito humanização porque eu passo de considerar, de martelar uma marca na cabeça das pessoas para gerar confiança, que é muito mais poderoso. Confiança vem demais, é isso que você tá falando. Qual palavra que você acha que é a diferença entre alguém comprar ou não? Confiança. E aí você precisa, se eu vou comprar uma caneta, a gente tá falando de consideração. Se eu vou comprar um imóvel, eu não vou comprar só por consideração, vou comprar por confiança. Sim. E aí, quanto maior o meu ticket, mais eu preciso gerar confiança no cérebro do meu cliente. Então, as empresas que são B2B, que acham que não precisa botar o seu executivo na rede, as que estão mais enganadas. Porque as que vendem mais alto ticket e as que deveriam ter mais transparência e gerar mais conexão e gerar mais confiança. Só que, não é fácil? Não é. Isso é uma mudança o quê? De 10 anos pra cá, mais ou menos? 12, 5, 10? Qual que é? Colocar isso no tempo? Tá mudando muito rápido, né? Eu acho que assim, as pessoas estão começando a ter mais consciência sobre isso nos últimos 5 anos, mas a gente já tem cliente na Rugido que a gente faz só as redes sociais dos executivos, porque empresa B2B, porque eles entenderam que se eu faço as redes sociais de forma estratégica de 4 executivos principais meus, eu tô multiplicando a minha vitrine, em vez de eu ter uma vitrine só, eu tenho 5. Muito legal. É uma quebra de paradigma, como eu falei, eu vim desse mundo corporativo. Não, e não é fácil para o executivo se expor também. Eu entendo, só que você tem que ter uma virada de chave que não é mais pessoal a minha rede social, não é meu não tenho mais Instagram, LinkedIn é mais fácil, daí LinkedIn já nasceu profissional, já nasceu profissional, só que você tem que entender que você tem que estar na cabeça do seu potencial cliente quando ele tá lá olhando no entretenimento também, não é só no sério, sabe? Tanto que, inclusive, o LinkedIn hoje tem conteúdo pessoal também, e é de propósito, né? Então, as pessoas estão aprendendo a se vulnerabilizar e a dividir questões. A gente cuidava de uma grande executiva de uma multinacional que o conteúdo que mais viralizou dela foi ela contando como ela decidiu mudar de carreira e aceitar ela trabalhar na multinacional onde ela estava, na Bayer.
Porque numa conversa com o filho dela quando ele tinha 6 anos de idade. E ela falava assim pra gente, as pessoas me param no corredor por causa desse post. E aí, tanto que depois ela foi promovida, que era o projeto lá deles e tal, pra área de RH, que era o projeto deles. Então, assim, tem que ser assertiva a comunicação. Ela tem que ter uma estratégia de pra onde eu quero chegar, pra onde eu quero ir, sabe? Eu acho que tá amadurecendo, então, né? Porque primeiro é quebrar esse paradigma, né? De executivos, de mundo corporativo, de líderes, assim, olha, esteja na rede social. Tá bom, quebra o primeiro paradigma, descobre que seu Instagram não é só para colocar as coisas da família, as coisas do seu churrasco, é para colocar coisas que façam sentido. Também é para colocar coisas da família, porém de forma assertiva e estratégica. É isso, agora então a evolução é isso, parece né? frio falar estratégica, né? Mas assim, tudo é um recorte, né? Quando a gente tinha a câmera lá que não era do celular, a gente também escolhia um ângulo da foto. Sim. Né? Qual foco? Onde que eu vou? O que vai ficar bom aqui antes de eu revelar o filme? Nossa, revelar o filme. Agora revelar o pessoal, vou explicar. Revelar o filme, né? Dá um Google. Dá no Copilot pra gente ser mais moderno. Dá um Copilot do que é revelar um filme, né? Então, mas assim, e será que isso não vai... Onde vai chegar isso? Será que não vai chegar num ponto comum? Tá bom, então agora, antigamente, nenhum líder corporativo tinha nada. Daqui a pouco, todos os líderes corporativos vão estar todos com a sua rede social igual. Ou não? Você acha que esse é o caminho e seja lá o que vem pela frente? Eu acho que esse é o caminho. Acho que sempre vai ter quem vai escolher não estar. Sempre vai ter quem... Eu acho que sempre vai ter uma parcela que vai escolher estar e sempre vai ter uma parcela que vai escolher não estar. E aí são escolhas, né? E eu acho que a grande beleza da gente ser adulta é escolher qual o preço que a gente quer pagar. E qual o legado que você quer deixar. É isso o que você tá construindo, né? Eu tô aqui num negócio pra ganhar um dinheirinho, tá tudo bem. Não, eu tô construindo uma empresa, quero deixar um legado, quero construir um negócio sério, duradouro. E aí são os preços. E é isso que vai dar voz às empresas, né? É o que você tem falado muito por aí. Comunicação e dar voz às empresas. É a nossa grande paixão lá na Rugido. Isso é o quê? Humanizar essa voz? É um pouco de... Como você falou, misturar um pouco do churrasco com a reunião de conselho, é isso? Um pouco de tudo. A nossa missão na Rugido é exatamente essa, assim, entender qual que é a essência da marca, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, extrair o melhor daquela essência, juntar com qual caminho, qual o seu objetivo comercial, porque a gente também não é um negócio assim de mundo dos sonhos, né? Toda empresa, para existir, ela precisa ganhar dinheiro no fim do dia. E a gente tem uma máxima lá de que números são maravilhosos, mas nem tudo que viraliza, por exemplo, posiciona ou vende. Então, o nosso objetivo é fazer, no fim do dia, a empresa e aquele executivo atingir o seu objetivo de carreira, de negócio. Então, a gente tem que juntar a essência da marca com o objetivo de negócio ou de carreira e fazer aquela marca chegar onde ela quer. Traçar daquela estratégia onde a gente vai olhar arquétipo, onde a gente vai olhar tom de voz, que tipo de foto, tudo isso construído essa estratégia aí aprovada, daí a gente constrói o plano de conteúdo. E esse plano de conteúdo, ele também não é escrito na pedra, ele não é engessado. Por isso que a gente tem estrategista lá, olhando o tempo inteiro para o projeto. Mudou o meu objetivo de marca, mudou o objetivo do meu negócio. A gente precisa rever aquela estratégia, a gente precisa criar um storytelling. Então, tem cliente, por exemplo, nosso agora que tá chegando nos Estados Unidos. Opa, que storytelling que a gente vai criar para isso? Dentro do plano de negócio. Como que a gente vai contar essa história? Esse é o nosso diferencial. Para isso que a gente não faz postzinho. Entendi. A gente cria uma estratégia a cada coisa nova que acontece, né? Entendi. E o conteúdo, ele é só uma ferramenta, né? É a ponta do iceberg, digamos assim. É o que aparece, mas debaixo daquilo tudo tem uma baita trabalheira, né? Então, e aí a gente constrói aquele conteúdo como ferramenta para chegar onde aquela marca, a pessoa física, a pessoa jurídica quer chegar. Entendi. Não basta só tirar uma foto bonita e colocá-la então fazer um post bacana. Não, até para tirar a foto, a gente tem uma cliente agora que ela resolveu contratar uma personal stylist para fazer a foto. E eu tenho, gente, eu acho que eu já estudei de tudo, né? A pessoa é meio nerd. E eu tenho formação em consultoria de imagem também, e aí junta com o meu conhecimento
arquétipo. Ela, ai, o que eu falo pra personal stylist? Eu falei, seu arquétipo é tal. Montei um quadro de inspiração lá. Falei, toque, passou a personal stylist. Então, até isso, que se precisar auxiliar, a gente auxilia. Que bacana. E aí, eu perguntei pra ela, tá de acordo com a sua essência? Porque isso é muito importante. Não dá pra gente construir um personagem na rede social, porque isso não se sustenta. Não se sustenta. Dura pouco. A primeira crise que tiver, aliás, isso pode gerar crise. Né? Tem grandes influenciadores que você olha e você fala, olha aí o que dá ter construído um personagem para chegar onde queria, sabe? Sei. Que bacana isso. Que mudança de mundo em 10 anos. Porque, né, você vê hoje, cada vez mais você vê executivos com mais desenvoltura em vídeos, em posts, em fotos, em tudo. Então vem de empresas como a Rugido Digital ajudando, né? E você ajudando essas pessoas a estar nesse outro patamar. Vamos falar um pouquinho disso, então. Eu quero falar da sua carreira daqui a pouquinho. Eu tô louco para entrar lá no tema, mas vamos começar da Rugido Digital, né? Então, quando eu conheci você lá no evento, tava lá o Carlos Bush, Joel J, todos lá. Eu vi o nome e parei no nome, assim, Rugido Digital, né? Da onde que vem isso? Esse nome foi porque antes assim, vou tentar encurtar a versão do nome, mas basicamente vem da história da função do rugido pro leão. Porque o leão, ele usa o rugido para se posicionar, né? Então, ele usa o rugido como uma forma de delimitar o território ali da alcateia e te falar, aqui ninguém entra. Quando a gente faz a nossa estratégia de comunicação no digital, é isso que a gente está fazendo por aquela empresa, por aquele executivo. A gente está construindo um posicionamento, de preferência o posicionamento mais único que a gente conseguir. E a gente tá falando, aqui é o meu território, é o meu terreno. Então, antes de mais nada, é isso que a gente faz. A gente constrói uma narrativa, a gente constrói um posicionamento. Ao mesmo tempo, ele consegue ser ouvido, né? Então, é a forma como ele é conhecido, como ele é ouvido e como ele se impõe. Respeitado, exatamente. Então, essa é um grande incômodo, sempre foi um grande incômodo para mim, e é por isso que eu sou tão apaixonada por comunicação e ainda mais apaixonada por comunicação digital. Desde que eu comecei em PR lá, na minha época de faculdade, que eu comecei nova, mais de 20 anos de comunicação, mas eu comecei nova, tá? Então, assim, desde que eu comecei com comunicação... Um prodígio. Esse sempre foi meu incômodo, ver grandes empresas, grandes executivos, grandes profissionais liberais que tinham um trabalho maravilhoso e que outras pessoas não conheciam. Então, sabe aquela coisa de você falar assim, nossa, eu passei num médico incrível, maravilhoso, mudou a minha vida. Poxa, hoje eu tenho meu médico, por exemplo, eu tenho a grande felicidade dele ser meu cliente, da gente estar conseguindo colocar a voz dele no mundo, né? Um profissional incrível de Curitiba que talvez não tivesse tendo essa oportunidade se não tivesse com uma empresa, com modéstia à parte, bacana, que nem a Rugido. Então, assim, esse é o nosso incômodo e é isso que o Leão faz. E também porque eu admiro demais. Quando eu comecei, assim, na pandemia, a Rugido ainda era uma empresa só de curso online, de infoproduto. A gente começou a fazer muita live. E 90%, acho que por ser mulher, acabava que mais mulheres se conectavam comigo. Eu tava ainda muito com esse público muito feminino. E aí, eu fazia muita live. E é difícil. Eram pequenos empresários ali. Que quando eles faziam uma parte do que era ensinado no curso, eles tinham muito resultado. E aí, a gente começou nas lives a falar, nossa, você é fera, você é fera. E aí começou a coisa da leoa. E quando eu fui estudar a alcateia de leões, é uma das poucas alcateias de felinos onde é a leoa que sai pra caçar. E aí ela volta com a caça, todo mundo come. E ela come por último. Então tem a coisa do servir, que é um pilar muito forte na Rugido. A gente tá lá pra servir o cliente, pra servir o executivo, a marca, a empresa. Então a gente fica muito feliz quando o cliente tem um resultado. A gente trabalha por aquilo. Então, assim, é um pilar pra gente, né? Feriado, tá bom. Ontem eu tava respondendo o cliente. Às vezes a minha head de estratégia e atendimento, ela fala, às vezes você tá disponível demais pro cliente, mas sou eu, dá uma coceira, eu vou responder lá no feriado, porque é da gente, é da empresa, da cultura. Então, junta isso com essa coisa da alcateia, né, do pilar da cultura que a gente queria construir desde o início, eu falei, tem que ser esse nome.
a transformação já tá ali no nome, né? O rugido. E aí, digital. E agora, a gente, com a história da inteligência artificial, já pensei, rugido digital IA, talvez? Porque eu tenho pra mim que tudo vai se transformar com o apoio. Não que tudo vai virar inteligência artificial, mas a gente já tem usado muito inteligência artificial na comunicação para alguns clientes, por exemplo. Não consigo gravar. A gente já criou vídeos de YouTube que as pessoas que conheciam a executiva, a empresária, falam, não é possível que não é você. Então, assim, aquela coisa de... Mas espera, vídeos de YouTube criados por inteligência artificial. Sim, é uma outra a gente pessoa, pegou um vídeo falando. dela, a autorização dela, e a gente criou todo o vídeo que ela sentaria para gravar com a gente. Foi criado em inteligência artificial. A gente teve até mais trabalho, porque teve que criar o roteiro, teve que editar. Então, não é que, na minha visão, que a IA vai substituir pessoas. No nosso caso, não. Tá dando até mais trabalho. Mas resolve uma dor do executivo de, nossa, eu não consigo sentar para gravar. Tá bom, a gente resolve o seu problema. Põe lá, vai aparecer a imagem dele falando normalmente e ninguém vai perceber? Tem esse nível de qualidade assim? Ninguém percebe. No caso dela, ficou muito bom. Depende muito de como você gera o vídeo base ali. Em alguns casos, dá uma diferençazinha, mas assim, é muito perfeito. Por exemplo, teve um vídeo de um cliente nosso lá no evento do Bush, ele falou assim, não é possível que isso aqui foi inteligência artificial, não foi... Porque ele conhece o cliente, né? Não foi tal pessoa. Eu falei, pois é, foi inteligência artificial. Então, ele ficou impressionado que a narração era de inteligência artificial. Mas quem convive mais, às vezes, percebe. Mas, assim, vai cada vez mais, vai aprimorar e já tem tecnologia que você fala, que medo. Então, eu vejo como uma grande ferramenta de apoio para a comunicação. Isso tudo que você está falando, por exemplo, a Rugido Digital faz toda essa parte de comunicação digital. Sim. Não só para grandes empresas multinacionais. Você falou do médico, pode ser para empresas menores também? Sim, a gente atende desde empresários, executivos, até empresas pequenas, até empresas maiores, assim. Não é para todo mundo. Não, quer dizer, não deve ser não super acessível, mas não é super acessível. É necessário para todo mundo. Para o médico, para o profissional liberal, para o executivo, para o empreendedor, Não tem, eu vou ser muito honesta, não tem como, nesse nível de excelência, ser super acessível. Porque o mínimo projeto que a gente tem lá, a gente tá falando de 10 pessoas envolvidas. É um time para fazer. Você entendeu? Porque, e aí, por que vem muita gente frustrada quando fala eu nem gosto, a gente se posiciona como uma empresa de comunicação, a gente não se posiciona como agência, porque geralmente as pessoas vêm traumatizadas pra mim. Esse negócio de agência, já falei, já tentei, já fiz com não sei quantas. Por quê? Porque geralmente o pessoal vai visando só o lucro, coloca uma pessoa. A minha head mesmo que eu contratei, ela atendia 6 clientes e ela desde colocar a campanha de tráfego no ar, até escrever o texto, até aprovar com o cliente, até fazer o atendimento. Lá, a gente é cada um no seu quadrado, sabe? É o atendimento, é o head de atendimento, é o estrategista, é o redator, que geralmente ou é jornalista ou é uma pessoa com muita experiência em pesquisa e que sabe empacotar conteúdo. É um redator-chefe que vai olhar e validar todo aquele conteúdo. Você tem um editor só de vídeo para Instagram, para vídeo curto. Você tem um editor só para YouTube. Você tem um especialista em SEO de YouTube. Você tem... Então, assim, eu não acredito. Claro que você tem moscas brancas, né? E aí vem outra polêmica, né? Porque eu tô em vários grupos de mastermind, me dá até um frio no estômago. Porque, assim, a pessoa fala, quanto que você... eu botei o social media aqui, ele faz todos os textos, gera conteúdo para todas as redes, tem que me dar feedback de estatística, tem que gerar o plano de conteúdo, tem que fazer não sei o quê, e ele ganha R$4.000. Desculpa, você quer comer picanha, ou você quer, né? E você quer pagar colchão duro, colchão mole, sei lá, que carne, entendeu? Não vai funcionar. É óbvio que você não vai ter resultado. É óbvio que não vai estar assertivo o seu trabalho. É óbvio que não... Aí você quer... A mesma coisa quando você contrata uma agência terceirizada. Tem empresas e tem empresas. E a maioria das empresas faz isso. Quer ganhar dinheiro. Fala, eu te cobro X, bota um ser humano lá pra tocar tudo sozinho. E é difícil você achar uma mosca branca. Quando você acha essa pessoa, ela
não vai dar conta de fazer tudo bem. Porque você tem que focar naquilo que você tem seu maior talento. E talvez fosse mais fácil no começo, alguns anos atrás, que o mercado não era tão desenvolvido quanto hoje, né? Hoje é muito mais difícil você conseguir, né, os algoritmos, e a rede social e as pessoas, mais difícil de conseguir, né, os seus inscritos no podcast, os seguidores no Instagram, no YouTube, no TikTok, tudo é mais difícil hoje, né? Então tá muito mais profissional, muito mais sofisticado. É tudo muito mais. O Instagram muda toda semana, YouTube não tanto, mas o Instagram muda toda semana, LinkedIn cada semana é uma novidade. Não, é impossível você exigir isso. TikTok, você fica um mês sem entrar, você fala, meu Deus. Então aqui tem uma mensagem, né, pessoal? Você que tem um negócio, ou vocês todos, né? Pode ser o presidente de empresa, o líder de multinacional, o executivo de sucesso, o empreendedor, o empresário, o profissional liberal. Tem uma estratégia digital. É isso, né? Tem uma estratégia de comunicação digital, né? Faça o mais profissional possível, porque já não é um mercado para amadores, né? Colocar um postzinho, achar lá, você pode até dar certo, mas não é mais. Então tem que ter uma estratégia legal para isso, né? Ótimo. Exatamente. E as pessoas precisam mudar essa visão. Começou com a internet, com tipo, meu sobrinho faz o site, sabe? Essa baixa barreira de entrada, de o Instagram é de graça, o LinkedIn é de graça, você consegue fazer Não é de graça, sabe? As pessoas pagam para estar no Instagram com o tempo delas. As pessoas pagam para estar no elas. E tempo hoje é o nosso bem mais valioso. Ótimo. Então, precisa virar essa chave, porque as pessoas estão dispostas a pagar milhões para estar num espaço lá do BBB, mas não estão dispostas a investir. Se elas investissem 1/10 do que elas investem em outras mídias, no digital, que você consegue ter um resultado muito mais rápido e muito mais assertivo, gerar muito mais dinheiro muitas vezes, sabe? Que coisa. Dani, muito legal. A gente fala da Rugido Digital daqui a pouquinho de novo. Vamos falar um pouquinho da sua carreira, né? Para chegar no ponto hoje que você tá. Você é jornalista e da onde vem esse começo de tudo? Que ontem eu tava lá dando uma fuçadinha no seu... Tava me stalkeando. Tava dando uma stalkeada, dando um LinkedIn, fez muita coisa, né? Você começou jornalista querendo escrever sobre tudo, querendo... Eu vi lá você falando assim, eu queria cobrir guerra, né? Queria ser jornalista. Guerra. Como é que é essa história, assim, como é que é o princípio lá e como é que... Vamos chegar para entender como é que deu certo. Na verdade, eu queria ser veterinária quando eu tinha 7 anos. Então isso não tava em lugar nenhum. Isso eu não achei, pessoal, lá. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não tá escrito a história de veterinário. Eu sempre gostei muito de animais e aí eu queria ser veterinária com 7 anos, mas olha que loucura. Daí eu peguei Páginas Amarelas, joga no Google aí também. Páginas Amarelas. E peguei o telefone do maior veterinário de Santos. Eu nasci em Santos, no litoral de São Paulo. Liguei na hora do almoço e falei assim, oi, Dr. Filete, não esqueça o nome dele. E ele mesmo atendeu, acho que a secretária tava no almoço e tal, meio brava, assim, tipo, quem me incomoda. E eu queria saber como é que é ser veterinário. Já era uma jornalista. Já era. Tava entrevistando o veterinário. E aí, acho que ele achou que era um trote, desligou e eu fiquei super frustrada. Minha primeira entrevista, não deu. Fail. Flopou a minha entrevista. E aí eu sempre gostei muito de ler jornal, assim, eu tive uma referência muito forte na minha vida, que foi meu tio-avô, que eu passei uma parte da minha infância com ele, minha avó trabalhava, minha mãe trabalhava, ficava muito com os meus tios-avós, e esse meu tio-avô era o meu xodó, assim. Santista, torcia pelo Santos, daí comecei a torcer pelo Santos também, li o jornal o dia inteiro, a manhã inteira, ele era super inteligente, daqueles que falava assim, datas e não sei o que, aconteceu não sei quando, eu falei, igual a ele. E aí eu comecei a ler jornal desde muito cedo, assim, li a Tribuna também, né? E aí, um dia eu lembro de ver estampado, assim, na capa da Tribuna, os animais cobertos de petróleo, Guerra do Iraque. Aí fiquei muito brava com aquilo. Quem é esse crápula que joga petróleo nos bichinhos? E eu queria ser essa pessoa, tá escrevendo essa reportagem, que absurdo. E aí foi lá, outra coisa que me levou pro jornalismo, lá aos 11 anos de idade. Aí aos 13, na escola, eu vi o Pedro Bial narrando a queda do Muro de Berlim. E aí eu falei, se é isso que eu fazer, quero cobrir guerra, quero ser igual o Bial. Meu Deus, que injustiça. Eu sempre tive esse lado meio rebelde, assim, de querer, né, mudar o mundo. E aí eu fui fazer jornalismo, aí eu cheguei no jornalismo e tal,
já namorava um tempo. Eu falei assim, pera, mas pra cobrir guerra a gente não pode ter família, né? Acho que não vai rolar. E aí comecei a estudar, tal. Terminei o namoro, mas continuei na faculdade. E aí eu falei, não sei, acho que jornalismo econômico. Só que na época, eu pagava a faculdade. E aí, o jornalismo não pagava as contas da faculdade. Eu morando sozinha já em São Paulo, pagando minhas contas. E aí, eu fui pra comunicação. E aí, foi a minha primeira grande escola. Fiquei 7 anos na comunicação corporativa. Por que grande escola? Porque você tirar de uma empresa os melhores assuntos, o que está acontecendo naquela empresa, e traduzir de uma forma que aquilo seja interessante para a imprensa baita desafio. Sim. Porque grandes empresas geralmente saem na imprensa quando é uma crise, catástrofe, principalmente para citar o nome da empresa, né? E aí eu lembro que, assim, que eu, super nova, consegui coisas inimagináveis, assim, com Fantástico, 3 blocos do Fantástico, a Microsoft aparecendo, e associação no Jornal Nacional. E aí aquilo tudo o ego, né, foi subindo. Que bacana. Só que ao mesmo tempo eu tinha aquele sonho de, putz, eu preciso ir pra redação, eu preciso ir pra redação. E eu sentia, nunca tive muito aquela coisa do ser mentorada em casa, sabe? Minha mãe era contadora, é contadora até hoje, apaixonada pelo que ela faz. Ela queria que eu tivesse empreendido com ela. Eu falava, Deus me livre, guarda, negócio de número não é comigo. Eu chorava em posição fetal quando eu vi um DRE, tive que aprender a gostar, né? Mas imagina, da comunicação. E aí eu olhava para aquilo e falava, não, eu tô crescendo na carreira de comunicação, como é que eu vou pra redação? Como é que eu faço esse step back, né? E aí eu falei, não, preciso. E eu crescendo, aí consegui entrar na Editora Abril. Trabalhando na área de conteúdo para empresas, né? De conteúdo, projetos especiais, chamava conteúdo customizado. E aí eu entrei lá e falei assim, não, preciso começar a freelar para várias revistas. E aí trabalhava de noite freelando para tentar entrar em redação. Saí da Abril muito porque eu não queria subir, que eu queria ir pra redação, queria ir pro lado e eles não queriam. E aí saí da Abril nisso e aí fui para Minas na época. Fui trabalhar em Minas, no estado de Minas. Mudei de estado, mudei de tudo. E aí fui trabalhar em Minas, no estado de Minas, e lá comecei a trabalhar em política. Cheguei lá, fui morar, e aí tinha uma vaga no jornal, e aí eu lembro que tinha aquela vaga, eu falei assim, então nunca cobri política, já escrevi pra moda, educação, e foi trabalhar com política, diferente. Eu falei, tá tudo ótimo, seu texto é bom, chega mais. E aí eu comecei a aprender, foi outra grande escola, daí cobri campanha presidencial pro Correio Brasiliense, que era do mesmo grupo, em São Paulo, loucura. Que demais. Fui cobrir economia depois no IG, e jornalismo é aquela loucura, né? Você então muda muito. Tem alguns pontos aqui, né? Primeiro, e esse é um padrão de todos os convidados que têm vindo aqui com muito sucesso, como você, quer dizer, tem que estudar muito, né? Muito, o tempo inteiro. Tem que estudar, tem que ler muito. Esse negócio de lifelong learning, que hoje é moderno falar, gente, nunca deixou de existir na minha vida. Nunca, assim. E você tá falando assim, porque você tá falando com muita tranquilidade, assim, né? Não, então eu fazia comunicação, aí eu fui escrever conteúdo na redação, aí eu fui cobrir política, fui cobrir economia. Não dá para fazer isso se você não lê muito, se você não estudar muito, né? Então, a base de tudo tem muito estudo por aí, tem muita leitura para poder estar cobrindo uma eleição presidencial, você tem que estar com tudo na ponta da língua, né? E o estudo, então, sempre fez parte. Eu sempre fui meio nerdzinha, assim. Desde gostar de ler, assim, Saramago, Dostoiévski, eu falava assim, nossa, que leitura chata, mas eu tenho que ler, Crime e Castigo. Eu tenho que ler, porque isso aqui é um clássico. Tem que vencer esse livro aqui, tem que, sabe, assim? Entendi. Então, era uma coisa de, não, eu tenho que ler os clássicos, eu tenho que, de me obrigar mesmo aquele livro chato, sabe aquela coisa de, você abandonar os livros quando não te prende? Putz, não, clássico eu tinha que ler até o final. Aprendi a gostar de Saramago, que é uma leitura super difícil também, mas gênio, cara, genial. Então, assim, eu sempre fui muito de ler os clássicos, sempre fui rata de leitura. Eu fui daquelas que chegava em casa, assim, minha mãe não tinha esse hábito, a gente não tinha esse hábito de ler em casa. Mas como eu era filha única, era a minha porta pro mundo, né? Então, eu pegava e falava assim, gente, a minha mãe só tinha Sidney Sheldon em casa. Eu falava, cara... Pô, divertido também. Aí eu pegava... mas eu tinha, tipo, 8 anos de idade, né? Sei lá, 9 anos de idade. Aí eu pegava muita coisa na biblioteca da escola. Então, sempre fui muito rata e eu incentivo isso muito na minha filha. Eu falo pra ela, eu sou super chata. Às vezes eu falo, não dá pra comprar. Aí
Aí chega na livraria e fala assim, aqui você pode gastar o quanto você quiser. Escolhe o que você quiser. E ela é rata também de leitura. Então, incentivo muito isso pra ela, porque foi o que fez a diferença pra mim. Faz a diferença a leitura, né? Muito. E aí outra coisa é que te dá ser jornalista... Não, e hoje com a internet... Tem tudo disponível, né? Gente, assim, mas até hoje eu olho e falo assim, gente, eu aprendi a comer direito depois da internet. O que seria eu sem receitas do Instagram, sabe, assim? Pois é. Então, hoje tá muito mais fácil você se... Porque antigamente, pô, eu sou da época da Barça, gente. Me respeita aí que a gente... Mais um Google pessoal. Mais um Copilot aí, gente, né? Inteligência artificial. Barça, a gente tinha que fazer pesquisa pro colégio, pra escola, na biblioteca lá, anotar, tirar xerox, outra pesquisa. Fazer cópia lá do negócio na máquina. Não tinha esse negócio de pega o celular, escaneia com o celular, né? O negócio tira o texto. Não tinha essas tecnologias. E aí te deu a base de jornalismo, porque, tá bom, parece legal trabalhar com comunicação digital. E eu brinco muito isso, né? Parece que as pessoas, para ser uma influenciadora, como você já é, né? Tem que ter conteúdo, né? Na verdade, não é, tá bom, legal fazer toda essa parte digital, moderna, do Instagram, de todos os algoritmos, de TikTok e tudo. Mas nada disso faz sentido se você não tiver uma base que você tem lá, essa história bacana, linda do jornalismo, lá da base de escrever, de estar lá, de ser repórter, de ter que aprender a escrever certo, escrever errado, tomar porrada. E tomar elogios e porradas para tudo que é lado, né? Você precisa... É um caminho, né? É um caminho legal. Saber o que perguntar. Eu acho que assim, não tenho certeza, né? O que o jornalismo mais me ensinou foi saber o que perguntar. Saber que você... Aprender a ser humilde, que você não sabe de tudo. Então, assim, saber para quem perguntar, o que perguntar e que você, meu querido, é só mais um ser humano no meio de tantos bilhões e que você não vai saber de tudo e por isso que é importante você saber o que perguntar, para quem perguntar e como perguntar e a hora de perguntar, que isso para mim era mais difícil, porque eu sempre fui muito transparente. Isso, eu acho que o jornalismo, ele te dá uma base que, assim, nossa, é muito sensacional. Tanto que hoje a gente prioriza o redator. Mas ChatGPT não. ChatGPT, gente, a gente odeia ChatGPT para escrever lá. Pode auxiliar para pesquisa e mesmo assim tem que ter muito cuidado, porque é generativa, né? Então, ele inventa muita coisa. Te dá uma base para pesquisa, e eu acho que essa humildade, sabe, do estar sempre aprendendo, de se colocar numa posição de sempre ser aprendiz. Ontem mesmo eu tava abrindo um curso novo online, chegou uma hora e falei, mas não tem como, você tem que ser apaixonado por aprender e ter a humildade de estar sempre querendo aprender mais. Essa sede do querer mais que a gente tem que ter e que tem que manter e tem que preservar, sabe? Eu acho que é isso que faz a gente não enjoar na jornada. Pra mim é a base. Muito legal. E aí, você tem essa carreira brilhante, né, em jornalismo, você podia seguir a carreira para sempre, né? Tava lá, Estado de Minas. Acho que eu fui uma jornalista ok, médio. Assim. Tá bom. Eu tenho tanta gente mais brilhante que eu. Você... Acho que eu fiz uma carreira ok no jornalismo. Bom, então vamos mudar. Você teve essa carreira ok. Eu acho muito bacana. Quando eu fiquei lendo ontem, para mim foi impressionante, né? Porque economia... Para mim é impressionante. Eu que não sou do meio... Eu tive a honra de passar por grandes nomes de jornalismo. Assim, fiz reportagens relevantes, né? Assim, tive a honra de ter feito alguma coisa legal. Mas brilhante para mim brilhante é muito, Uou, assim, sei lá. Você ia chegar lá, mas aí deu um estalo e você resolveu empreender também. Virou empreendedora. Sim. Resolveu vir para esse lado de cá, empreendedorismo, Resolvi risco. Nada, viu? A vida foi me um trouxe estalinho? aqui. O que deu? Falar, pronto, agora eu sou uma jornalista ok e vou empreender, é isso? Não, Resolveu, vou abrir um monte de empresas. A Bia me trouxe para esse lugar, assim. Eu tava ouvindo o Joel falar e eu devo esse insight a ele. A quem? O Joel tava falando aquele dia na palestra que a gente tava e é muito verdade, assim. Eu tive uma chefe na Abril que um dia ela me falou isso. Mônica K, você um dia ouviu isso aqui. Um dia ela falou assim pra mim, sabe... Eu acho que você deveria ser mãe. Eu tinha 20 e poucos anos. Por que ela me falou isso, né? Aquela pessoa oriental, sábia. E eu só fui entender isso anos depois. Esses dias me caiu essa ficha. Por que ela me falou aquilo naquela época? Porque eu acho que a maternidade, a paternidade, tira o foco da gente, ensina uma empatia, ensina a gente a olhar para o outro. A maternidade até hoje me ensina a ser uma líder melhor. Me ensina a ser uma empresária melhor. Me ensina tanta coisa. E, de fato, assim, quando eu engravidei, aquela coisa que a gente fala, né?
Ai, as mulheres quando engravidam, dá uma enlouquecida. Na época, assim, tanto eu quanto o meu ex-marido, a gente deu uma tipo, questionada na vida, assim, né? E agora? Porque a gente tinha muito uma coisa de querer ser pais melhores do que a gente teve em casa. A gente tinha muito essa preocupação, sabe? Todo mundo, né? Que tem um pouco disso. Não, acho que todo mundo não, mas a gente tinha muito isso, assim, de querer entregar uma maternidade, uma paternidade melhor do que a gente teve. Essa preocupação. E aí, nessa preocupação, eu tava na época no jornalismo, e jornalismo, naquela época, já vinha sofrendo, né? As crises. Eu tava em revista, naquela época, no online de uma revista, que era a Época Negócios, que foi outra baita escola, tive líderes incríveis lá. Mas tinha aquela história da demissão de tempos em tempos, porque as redações estavam sendo cada vez mais passando por, né, por layoff e tal. E aí eu falei, cara... E aí comecei um movimento de voltar pra comunicação. Eu falei, acho que eu vou voltar pra comunicação. Comecei a conversar com pessoas, contatos que eu tinha. Falei na época com o pai da Bia. E aí ele falou assim, vamos abrir um negócio. Então, vamos abrir um negócio. Falei, não sei. Eu comecei a falar um monte de ideia. Ele falou assim, então vamos abrir um negócio. Então foi situacional, foi assim. Situacional. Não foi foi tipo, assim um desejo de empreender, nada. E aí a gente começou a estudar mais o quê. Tanto que um ex-chefe na época falou assim, mas por que você vai abrir um varejo de moda? Eu não tem nada a ver com comunicação. Eu falei, sei lá. Juro por Deus. Sei lá. Porque eu acho que eu tava tão cansada da jornada, do jornalismo. E eu não, de fato, eu não via outra coisa que eu pudesse fazer, assim. E aí, olha que louca a vida o universo né? Tá tudo certo, Deus. Eu abri esse varejo de moda. E aí, quando eu abri, eu olhei para aquilo, Celso, eu falei assim, cara, ou eu faço o marketing da esperança, sabe qual que é? Não. Senta e espera. Ou eu faço esse negócio vender, porque a gente tem um monte de boleto aqui. E depois que a gente foi entender que a gente... Ficamos um ano fazendo business plan, né, do negócio. Depois que eu fui entender que a gente abriu num bairro que era um bairro dormitório, que as pessoas consumiam fora, que varejo, na verdade, você não vai ganhar um dinheiro num lugar só, margem baixa, você tem que ter uma rede. Deus me livre e guarde ter uma rede. Depois que eu fui entender que eu não tinha... Mas até eu entender isso, eu me joguei na comunicação, que era a única coisa que eu sabia fazer. Então, foi a comunicação que salvou esse varejo de moda durante o tempo que ele estava aberto ali, que eu me disponibilizei a manter aquilo, né, assim, de pé. Então, o varejo foi... A comunicação foi mantendo aquele varejo... Vender pelo digital. Montei Instagram, E aí, eu tive que me jogar. Eu achei que eu entendia alguma coisa de internet, porque eu tinha trabalhado no online da Época Negócios. E aí, eu vi que eu não entendia nada de digital pra construir uma narrativa, pra vender e lá. E aí, eu me joguei e comecei a fazer tudo ao mesmo tempo agora pra ver o que dava certo. Porque eu não tinha estratégia, que é o problema da maioria das pessoas. E aí, eu saí disparando e fazendo tudo ao mesmo tempo agora, assim, assertividade. E aí, ali naquela jornada, eu fui aprendendo, né? E fui aprendendo o que dava certo, o que não dava certo. Fui aprendendo posicionamento. Fui juntando o meu conhecimento de lá de trás, de tudo que eu passei por tantos lugares diferentes, com aquilo que eu tava aprendendo de novo, bebendo lá da fonte de quem tava fazendo acontecer. Que é ótimo, que é transformar isso em com vendas, né? Tal porque do se skin in the game, exatamente. Você tem que vender, né? Exato, no fim do dia você tem que vender. Por isso que nosso objetivo hoje é esse na Rugida. A gente tem essa mentalidade. Não adianta só vir com um númerozinho, viralizar e que não é sobre isso. E aí a gente começou a vender muito e os comerciantes começaram a falar: ensina aí o que você tá fazendo. E aí eu falei: opa, tem um business aqui. E aí a gente abriu uma consultoria para os pequenos comerciantes e a gente começou a vender. Só que aí chegou uma hora que eu não dava conta, né? Consultoria e o varejo, e aí 3 crises seguidas, que o varejo é o primeiro a seguir. Chegou uma hora, eu falei, cara, eu vou ter um negócio. E aí a gente separou os negócios, né? Antes de eu separar de fato. E aí separamos os negócios, e aí fechamos o varejo, e aí eu segui com a parte de consultoria, de curso online, foquei nos cursos online, porque era mais escalável, e mentoria. Foi o embrião. Ali nascia começou o embrião da Rugido Digital. Ali nascia a Rugido Digital. Ah, que bacana. Exato. Então tem uma base, teve que passar por aqui para saber assim, eu preciso transformar isso em renda, né? Exato. Porque não basta, né, Dani, você fazer posts lindos, ter muito like. O difícil é você converter isso em vendas e negócios, né? E aí que precisa entrar a estratégia. Foi bom que você passou por tudo isso para aprender. Hoje tá só deitando e rolando e ajudando todo mundo a vender muito. Nas Maldivas. Nas Maldivas, tive que trazer você das suas férias de 3, 4 meses, cobrava para gravar aqui.
Mas que, É então, bastante trabalho, mas é muito é uma carreira muito bacana. Assim. E me diz uma coisa, existe alguma separação de vida profissional e vida pessoal? Eu não acredito muito nisso, não. Porque eu Não. acho que, assim, quando você gosta do que você faz, você acorda, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu amo, amo, amo. O que você vai fazer? Nossa, sei lá, meu programa preferido de sexta-noite, minha tacinha de Netflix, sou super caseira. Pô, mas eu quero assistir um documentário, às vezes, sobre empreendedorismo, sobre comunicação, eu tô sempre... Então, pra mim, não tem essa separação, sabe? Você tá curtindo uma coisa, mas você tá... Não, você tá estudando. Não tem isso pra mim. Não, e pelo que você tá Então, falando de comunicação, sabe? cada vez mais isso vai juntando. É claro que tem que ter o seu tempo, com a sua filha, com a Total. família, com todo mundo, mas cada Até vez porque eu mais preciso assistir Pequena Sereia, né? Essas coisas, eu preciso assistir. Mas dá 11 tempo. anos. Dá tempo de tomar Dá uma cerveja, tempo. será? Dá tempo, tem que dar, né? Dá Pelo amor de tempo, Deus, né? de cozinhar, de fazer jantar em casa. Acabei de mudar pra minha casa delícia lá. Então, Que bom. Meu grande hobby é cozinhar e receber. Então, é coisa de véia, né? Eu gosto das coisas de véia. Cozinhar, receber, tomar um vinho. Super velho. Uma criança. Uma alma idosa. Isso aqui é pra você, ó. É um presentinho, ó. Isso aqui é a Hiller, ó que bonito. Legal. A Hiller é essa cerveja aqui, ó. Hiller é esse cachorrinho. E esse aqui tem uma história bacana. Esse aqui é um... Eu sou sócio de uma empresa de consultoria. Esse aqui é um dos sócios da empresa, mas ele resolveu plantar lúpulo no Brasil, que não é uma coisa muito comum. Ele resolveu plantar lúpulo. E ele fez uma tiragem especial aqui pro sucesso brasileira da cerveja. É uma IPA toda artesanal, muito legal, feita totalmente no Brasil, ali em Passa Quatro, Minas Gerais. Bacana. E ele falou assim, vou fazer uma pra você. Ele tá meio cansado do mundo de tecnologia, que é o mundo que eu trabalho. Né? Você sabe que eu sou sócio da empresa de consultoria, que é a Multi, que também ajuda aqui patrocinando o podcast. Conheço. Mas ele é só sócio. Ele falou assim, meu negócio eu vou plantar lúpulo. Fica você e o Alexandre aí, vocês toquem o negócio. Mas eu faço cerveja. Ele fez cerveja pra Multi já, sucesso brasileira. Se te conversar com ele, faz uma edição pro Rugido Digital da cerveja. Mas é outro mundo. Então depois você experimenta. Que demais. Lá na Multi a gente faz muito recrutamento. Tem outro lado seu que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o lado de empreendedorismo feminino. Então eu trouxe até uma fotinho da Multi aqui do time. Ai, que legal. Que é muito feminino. Uhum. Esse aqui é o time, a gente fez uma reunião aí umas 2 semanas atrás. A gente faz recrutamento, seleção, de muito consultoria de tecnologia da informação. E sempre que vem mulheres aqui, a gente fala dessa história, né, de oportunidade. Aqui, as mulheres fazem a diferença, porque elas não estão só em cargos, estão em cargos de liderança lá na Multi mesmo. Então, a diretora de RH, a diretora comercial, são elas que mandam cada vez mais. Você vê que nós homens estamos cada vez mais no cantinho e desaparecendo ali, né? Lado a lado. Acredito que a gente tem que estar lado a lado. Lado a lado. Tem esse seu lado também, né? Que você acabou falando que as mulheres se aproximavam mais de você, mas eu vejo que você tem cada vez publicado mais coisas desse lado de empreendedorismo, de liderança feminina. Como é que você vê isso hoje? Eu fico encantada, assim, com mulheres que conseguiram, né? Que têm histórias bacanas de superação. No outro dia, eu mostrei um vídeo da Cris Junqueira, que é uma mulher que eu, admiro demais, do Nubank. E ela gravidésima, assim, com a barriga lá no IPO. E eu mostrei pra Bia, e a Bia... Nossa, ela tá grávida. No meio trabalhando, eu falei, viu? A gente pode tudo. A gente tem preços, né? Que a gente paga, que a gente escolhe, que a gente paga. E então, eu espero que a minha filha cresça com isso, de que a gente também pode. Mas, ao mesmo tempo, Celso, eu acho que a gente exagerou um pouco, sabe? Nessa coisa do feminismo e do... A gente é diferente, ponto. Né? Eu vi um corte do Sucesso Brasileira que eu achei sensacional. Eu esqueci o nome dele, que ele tava falando assim, que ele ia promover uma super vendedora que ele tinha na equipe. E aí ele virou pros outros caras daqui e falou, a gente vai promover, só que ela tá grávida. Então cada um vai ter que dar um pouquinho mais aí de si pra gente dar conta. O Mário Tilé, lá da SAP. Ele é o vice-presidente de novos negócios da SAP. Cara, que lindo isso. Porque a partir do momento que a gente tem a consciência... Porque qual que eu acho que é o nosso erro como mulher, tá? E aí eu faço minha culpa aí. A gente foi pra um extremo de que, não, a gente
A gente pode tudo, a gente é igual. Não, cara, a gente não é igual. Desculpa. Quando eu tava grávida da Bia, eu até fiz um blog com uma amiga que chamava De Repente Mãe. Porque assim, a gente chegou num ponto da gravidez que a gente fala fake news, isso que contaram pra gente que a gravidez é tudo maravilhoso. Não, tem uma parte de perrengue aqui. A gente ama os nossos filhos, mas tem uma parte de perrengue aqui, sabe? Não é tudo maravilhoso, não é tudo fácil. E eu acho que a mulher passa por um julgamento maior de que tem que ser a mãe perfeita, tem que ser, né, tem que se cuidar e tem que lá. Então, assim, é um pouquinho mais puxado pra gente, ponto. Não é fácil o que o corpo da mulher passa numa gravidez. Eu tiro o chapéu pras minhas amigas que tiveram 3 filhos, sabe? Eu tiro o chapéu pra essas mulheres que conseguem trabalhar e voltar mais cedo, que dividem a rotina da maternidade com o empreendedorismo. Eu tenho a sorte, o pai da Bia é um super pai, a gente não tá junto, mas ele é um pai incrível pra ela. Então, eu tiro a sorte também pra esses homens que são pais presentes. Então, eu não acredito que a gente precise chegar em posições de liderança, que a gente vá conseguir construir uma sociedade bacana, pagando o preço de a gente é igual aos homens. Não, a gente não é igual aos homens. Só que se a gente, como sociedade, consegue respeitar as diferenças pra como um time, que é a história da Alcateia, né? Como um time a gente atingir um resultado, pra mim isso é o mundo ideal. É esse o mundo que eu quero pra minha filha, sabe? Ela se respeitar, que tá tudo bem, eu quero ser mãe, então eu vou conseguir me programar financeiramente pra ser mãe, eu vou conseguir estar numa empresa onde eu consiga pagar o preço, onde eu consiga fazer acordos, ou de repente não tirar um sabático, não sei, né? Mas cada um tem que saber o que dá conta e quais preços está disposto ou disposta a pagar. Cada família tem o seu combinado. Acho muito chata essa parte da internet, é uma parte que me enche o saco de julgamento, sabe? De cada um é cada um, cada família é uma família, Então, acho que se a gente cuidar do nosso, sabe? Do nosso espaço, do nosso canto, da nossa vida, se a gente se trabalhar para ser seres humanos melhores e deixar seres humanos melhores para o mundo, a gente já tá fazendo muito. Não, concordo. Né? É uma diversidade natural, né? Exato. A gente fala muito da diversidade hoje, forçando a diversidade, mas existe um lado básico de diversidade que tá ali, né? De homem, mulher, com a sua situação, com cada um. Se você tratar isso com tranquilidade. Eu quero diversidade na minha empresa, desde que seja uma diversidade que esteja respeitando, por exemplo, o resultado para o cliente. Eu acho muito legal isso de pessoas no centro, só que assim, sem cliente não tem pessoas, sabe? Então, é difícil a gente concatenar os dois, mas é necessário a gente ter sabe, juntar os dois, tanto o resultado quanto respeitar as pessoas. Sim. Então, às vezes eu dou umas broncas no cliente, eu falo assim, às vezes eu falo, estaremos online até as 18 horas, depois disso eu não consigo mais te ajudar. Sim. Então, eu vou lá, às vezes, no feriado e respondo pra não colocar a equipe nessa posição. Às vezes eu assumo coisas pra não, sabe? Às vezes eu tenho que falar um não pro cliente pra não extrapolar lá com a equipe. Mas a gente precisa dar resultado, né? Então, é um equilíbrio lá todo dia. É um equilíbrio importante, mas né? eu não acredito em você colocar a mulher na liderança lá a todo custo, sabe? Eu não acredito em você ter diversidade a todo custo. Eu não acredito em você... Eu acredito que a gente precisa ser cada vez mais consciente como mulher de que a gente é diferente, sim. E de que tá tudo bem. E de quais preços que a gente quer pagar. E de qual é o modelo que a gente quer pra nossa vida. Pra nossa família, pros nossos filhos. E tá tudo bem se você não quer ter... Por favor, não tenha, né? Porque vai ser um mundo melhor. Escolha os seus preços a pagar. Ter a consciência de... Eu queria tanto ter a maturidade que eu tenho hoje. Eu tinha 20 e poucos anos, não sei que é possível. Talvez, né? Não sei. Tô tentando ajudar a Bia nisso. Mas é sobre isso, sabe? Eu acho bacana. Tanto que a gente chegou a fazer um projeto social que a gente não conseguiu ainda repetir, mas é sobre isso. Eu acho que se a gente tem essa consciência desde lá de cedo, a gente consegue fazer escolhas melhores. Eu acho que é sobre isso, sobre fazer escolhas melhores. A que preço? Você quer Será que você quer mesmo estar numa liderança? Pois é. Porque tá tudo bem se você não quiser estar numa liderança, sabe? Essa obrigatoriedade. Será? Pois é, perfeito isso. O que é esse projeto social que você falou? A gente fez um projeto
projeto foi lindo demais, que chamou Pequenas Leoas, onde a gente levou... Pequenas Leoas, o nome? Pequenas que lindo. Leoas. Que legal. E a gente levou quase 200 meninas de Paraisópolis, numa comunidade carente, não tão carente, né? Tem outras mais carentes, mas a gente falou, putz, tem que ser uma comunidade que elas estejam minimamente preparadas ali para aquele conteúdo. E aí a gente fez um line-up de palestrantes mulheres, onde a gente trabalhasse desde, assim, para despertar uma centelha nelas, né? De que é possível, de que... E tudo bem que é lógico que a gente sabe que tem que ter o básico ali, né? Tem que ter comida em casa, tem que ter estudo, tem que ter uma série... Não dá pra vir com esse papinho também de todo mundo consegue, né? Lógico que a gente sabe que algumas pessoas têm mais oportunidade que outras, mas despertar aquela centelha de, olha, tem gente que veio de onde você veio também, que sabe? Bacana isso, Dani, que bacana. Faz tempo? Faz tempo. A gente conseguiu o teatro da FECAP, foi assim, e foi mais engraçado que depois, assim, você via o técnico de som vindo e falar, olha, chorar, eu tenho docília, assim, se você quiser repetir aqui, o professor não conseguir de novo pra você, eu consigo com quem você quiser, porque eu conheço todo mundo aqui na FECAP. Não, assim, os homens, sabe? Falando claro. assim, cara, aqui... Porque é sobre isso. E aí, assim, casos de meninas que estavam passando por situação de abuso em casa e não sabiam. Então, assim, a gente fez realmente, foi até me arrepia, assim, saber. Porque como mãe de menina, a gente... E por que eu fiz? Porque na pandemia, eu vi muito caso de feminicídio aumentando, né? De abuso, de uma série de coisas. E não é esse mundo que a gente quer, né? Para as nossas meninas. E para ninguém. E a gente precisa melhorar tanto como sociedade, não, sabe? muito, né? Muita coisa legal. O Brasil é um prato cheio para projetos sociais, assim, né? Para projetos sociais com meninas, com homens, com meninas, com pessoas carentes. A gente tem trazido bastante gente aqui, né? E eu fico bastante empolgado. Não sei se você tem outros projetos sociais a pensar. Não, esse é o meu... Assim, esse eu gostaria de... Um dia, Rugido tá rodando bonitinha lá, sem precisar tanto de mim pra falar assim, putz, eu quero é isso que eu vou me dedicar pra nossa vida. Mas eu acho que tem que tentar fazer em paralelo. Aqui fica até um bom desafio, assim, porque nossa, baita desafio. O sucesso brasileiro a gente quer trazer. Pessoas como você para inspirar, mas a gente começa a conversar de fazer coisas assim. Então vamos pensar alguma coisa até para fazer junto, eventualmente, que é coisa social, assim, que talvez dê para fazer em conjunto e trazer Carlos Buches e Mário Stilegs e essas pessoas que tem... Muita gente tem falado isso aqui. Por isso que eu tô falando que tem algumas constantes nessas pessoas de sucesso, né? Estudar muito lá no começo, se superar, aí depois a pessoa começa a ter um comportamento padrão. E chega nesse lado social, quando a gente olha pro Brasil, que ele é tão carente, precisando de coisas assim. Muito legal, Dani. E o que você entende por sucesso? Então, sucesso pra mim é uma jornada, não é um destino. Assim, quando você fala, você é uma pessoa de sucesso, eu não sei se eu já sou, sabe? Pra mim é a jornada, é você conseguir construir, deixar um legado que, por exemplo, você retorne de algum jeito pra sociedade. Então, e não é retornar só no projeto social, é retornar no seu dia a dia, sabe? Pra pessoa que trabalha na sua casa. Que legal. Cuidar de quem cuida de você, cuidar... E assim, eu sou bem exigente com quem trabalha comigo, mas eu tento desenvolver as pessoas, sabe? Eu sou aquela pessoa que olha e falo, cara, vem cá, vamos sentar. Deixa eu te contar uma coisa que eu queria tanto que alguém tivesse me pegado pela mão, assim, e me contado naquela época. Deixa eu te contar, deixa eu te ajudar, deixa eu te desenvolver. Então, assim, hoje, eu acredito que eu tô perdendo tal pessoa pro mercado, mas a pessoa que chegou pra mim como estagiária e fala, pô, eu tô indo trabalhar numa multinacional. Tá bom, vai. Tô orgulhosa de você. Mas tô brava que você tá me deixando. Mas missão cumprida. Mas missão cumprida. Então, assim, é sobre isso, sabe? É sobre você deixar um legado. Não importa se ele é pequenininho, uma sementinha, assim, em cada pessoa. Se ele é um legado gigante, que as pessoas vão... Você vai estar nos livros e etc. Mas é você deixar um legado e é construir essa trajetória que ela não tem uma chegada, sabe? É até... o último dia. Muito legal. E você deu muita dica aqui, mas você precisa resumir, assim, 2, 3 dicas para quem quer ter bastante sucesso e chegar, assim, no seu ponto, que é um ponto de bastante sucesso, com certeza. Que dicas você daria? Coragem.
Antes de mais nada. Porque eu sei que se expor é um ato de coragem. Requer você estar pronto para ser vulnerável, para você acertar e errar. Escolher as suas batalhas. E aí o segundo ponto seria sabedoria. Porque eu não gosto de entrar em polêmica. E hoje eu tenho muita clareza de qual polêmica que eu vou querer entrar, qual polêmica que eu não vou querer entrar. Então, outro dia, por exemplo, eu tava comentando nos meus stories o caso da Gol, né, com o cachorrinho lá, que foi, enfim, super chato, mas é um baita case de comunicação pra gente, de saque 2.0, que a gente até depois é um assunto pra gente tomar. Sem dúvida. E a Azul deu um banho neles de saque 2.0, com um vídeo que eles fizeram de como que eles tratam a questão do pet. Mas é um baita assunto polêmico. E aí, você quer entrar? Você não quer entrar? Pô, preciso entrar, porque é um ensinamento de comunicação. Mas já teve um outro caso de um negócio que depois eu postei e tirei, que eu falei assim, eu não gosto dessa comunicação de eu contra eles, sabe? Eu acho que eu gosto mais de uma comunicação a gente junto. E aí pode parecer meio poliana, mas não tem mais idade pra ficar comprando briga que eu não quero, sabe? Entendi. Então, antes de mais nada, coragem, porque sim, é preciso você se expor de um jeito, e dá pra você se expor com sabedoria, escolhendo as brigas que você quer entrar, que você não quer entrar. Mas isso vai gerar transparência, isso vai gerar confiança, isso vai gerar engajamento da sua equipe. Sabedoria, que a gente já falou, e consistência. Não é um jogo, sabe? Não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma... E tem que ter consistência. Muito comunicação, legal. Coragem, sabedoria, consistência, escolher suas batalhas também tá bacana, isso que você falou. Muito legal. Anotei, tô aprendendo aqui, pessoal. Muita coisa. Tô aprendendo mesmo. Vou ver esse episódio umas 3 vezes. Falou muita coisa importante aqui pra eu aprender. A gente ia começar a terminar, mas eu vou ter que te perguntar o que é saque 2.0. Ai, desculpa. Saque é o serviço de atendimento ao cliente. Serviço de atendimento ao cliente, que é aquilo que ligação, olá, cliente, bem-vindo. E o 2.0 é o quê, rapidamente? É no digital. Pra quem ficou com essa dúvida aí, é você... Porque a gente acha, e aí é um grande erro também de quem faz comunicação no digital, fazer comunicação de um jeito arrogante. Aí eu até recomendo, acho que é um livro legal, o Desmarketize-se, do João Branco, que foi do McDonald's. Pra quem quer abrir um pouco a cabeça, ele fala um pouco, não fala só sobre comunicação no digital, mas ele fala sobre essa nova era da comunicação e do marketing. As pessoas vão pra rede social ou com uma comunicação panfletária. Lembra daquele... Ai, gente, eu preciso renovar as minhas referências. Compre batom. Sabe aquela comunicação, tipo assim, olha aqui o que eu faço, como eu sou maravilhoso, como eu sou incrível, né? E não dá pra sua comunicação ser isso, porque é mais sobre... Mesmo quando é sobre você, tem que ser sobre o outro, sabe? Olha como eu posso te ajudar. E daí eu sou incrível, que é muito diferente. Muito legal. Não é um panfleto Não de é um vendas, panfleto. é um como é. É um como eu consigo gerar valor pra você. Como eu gero valor, como eu vou te ajudar. Que é bem diferente. E aí, a pessoa, ela entende que você... Não é você falando que você é incrível, sabe? E aí, a maioria das pessoas vão com essa comunicação arrogante. Daí, joga essa comunicação arrogante. Aí, como eu sou incrível, os prêmios que eu tenho, os clientes que eu tenho, o que eu tô fazendo aqui, como a gente é great place to work, blá, 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 blá. Aí, não sabe por que não, né, não dá certo aquilo. Aí, depois a pessoa bota lá o comentário e não responde, deixa a pessoa sabe? Não responde. E aí é o segundo maior erro, porque as pessoas, com o advento da internet, elas querem cada vez mais se sentir ouvidas, se sentir parte. E aí, se você tá fazendo comunicação, se você não responde direct, se você não responde comentário, você tá errando no básico. Que aí é o meu lema, né? O básico bem feito. Ótimo. Você tá errando no básico. E aí, quando você vai rapidamente, por isso que eu falei do saque 2.0, quando você é pequeno, você tem lá poucos comentários. Então, qual que é meu truque, por exemplo? Eu desativei no Instagram, por exemplo, a notificação de quem começa a me seguir, quem deixa de me seguir. A única notificação que tem no meu Instagram, porque eu mesma respondo, e às vezes eu demoro, mas eu respondo, é direct. Então, quem me mandou mensagem pessoal lá, eu vou responder. Às vezes o Instagram, ele prende
que na pasta, se você não segue a pessoa lá, solicitações, então você tem que olhar de tempos em tempo. Mas é mensagem direta e comentário. Porque aí você já diminui muito a chance de você deixar um comentário sem responder. Entendi. Agora, se você é uma empresa média, grande, você tem que ter lá um ser humano no seu marketing interno respondendo tudo. E aí, o case lá que aconteceu da Gol, que morreu o animalzinho lá no transporte de animais. Quando eu entrei no feed da Gol, tinha um posicionamento super tímido na bio deles, um link. E tinham vários comentários, assim, negativos. E a empresa... em silêncio. E aí, começou a viralizar um vídeo da Azul, falando, olha como a gente é incrível, olha como que o bichinho é tratado, lá. A fulana de tal, primeiro ela foi no veterinário, daí ela recebeu, daí a gente vende a passagem, lá. Daí o bichinho, até tantos quilos pode ir na parte de baixo. E aí, tinha um monte de gente reclamando. Ah, mas ele vai embaixo da coisa, igual uma mala, não sei o quê, o meu bichinho passou nervoso, lá. E aí, os comentários eram assim, então, mas isso é uma questão de segurança. Aí, o outro falou, não, porque, na verdade, os comissários trataram super mal o meu bichinho, lá. Nossa, mas estamos preocupados. Deixa a gente... Vamos pro direct para eu entender melhor o seu caso. Entendi. Então, eles estavam, de fato, preocupados em aprender com aquilo. Estavam sendo humildes. E o vídeo viralizou, provavelmente, depois do caso da Gol também, né? Mas eles estavam com um atendimento lá bacana no Saque 2.0. Então, você via que, tipo assim, putz, de repente até não foi tão acertado. Porém, eles estavam com um atendimento bacana, né? Estavam com a preocupação de ouvir e estavam sendo humildes. E aí, putz, pra quem chegava era... os caras estão tentando, sabe assim? Entendi. A imagem que você tinha da Gol era... Não estão nem aí, fizeram um comunicado aqui pra inglês ver. Só porque e tem a que responder, imagem que você tinha nesse post da Azul era... os caras estão pelo menos tentando, sabe assim? Entendi. Então isso captei. Faz toda a diferença. Captei o serviço de atendimento 2.0, então, o cliente. A verdade é você... E tem gente que deixa de vender porque não responde. É você responder tudo. É você responder tudo. Não só um comunicado formal, mas prestar atenção na comunicação, directs e mensagens em todas as redes sociais. E tem gente que deixa de vender porque não faz isso. Que legal. Que aula ainda. Nós vamos ter que fazer acho que a gente tá pensando muita coisa. A gente tem que fazer, talvez, outro episódio, porque a gente já conversou muito, tem muito mais histórias e ensinamentos desse. Ela tem muito conteúdo realmente, pessoal. E cada vez mais parceria, porque você realmente é um super sucesso brasileira. Obrigada, Queria agradecer muito a sua presença, seu tempo aqui. E já fica convidado pro próximo, pra gente pegar daqui o papo. Muito legal. Obrigado, viu? Obrigada a você. Pessoal, é isso. Obrigado por terem assistido aqui. A gente vai ter outros episódios, não sei se tão bons quanto esses aqui, da Dani Almeida. Já curta, compartilhe com os amigos. A gente vai trazendo pessoas de sucesso assim para gerar esse ciclo virtuoso. Nos vemos, pessoal. Obrigado.